Será que o estilo de vida chamado MGTOW, homem seguindo seu próprio caminho, seria a solução para a crise conjugal e de relacionamentos que nós enfrentamos hoje na sociedade atual? Quem patronum rogatus. Bom, eu acho que depende, galera. Eu não vejo isso, da mesma forma como eu falei sobre o nacionalismo, que o nacionalismo ele seria um meio para enfrentar o globalismo hoje em dia, mas que ele não poderia ser colocado como um fim. A mesma coisa eu acho dos MGTOWs, mas com algumas ressalvas, a meu ver. É inegável que hoje a sociedade vive uma crise de relacionamentos entre homens e mulheres, entre rapazes e moças, enfim. Isso atinge a todas as idades, desde o cara lá com seus cinquentão, né, a coroa com seus cinquentão, o cara com 70, 60 anos, até o menino que está saindo do colegial agora, de 20 anos, a menina de 17, de 15, enfim. Todos nós estamos vivendo uma crise de relacionamentos que é inegável. As causas disso são diversas. Não é uma causa isolada, não é só uma questão também de narcisismo da mulher moderna, existe um grande narcisismo na mulher moderna. Existe também no homem, mas em nível absurdamente menor, mas existe. O homem moderno, se comparado a um homem mais antigo, aí 60, 80 anos atrás, ele é muito mais narcisista. Nossa sociedade é muito narcisista, individualista e egoísta. E é um paradoxo, porque quanto mais individualista nós somos, mais coletivistas somos. Ou seja, quanto mais a gente for egoísta, quanto mais a gente viver no nosso mundo individual, mais o Estado vai tomar, às vezes, das tribos, das famílias, das comunidades locais, e isso faz com que nós sejamos inseridos num coletivismo absurdo, que é isso que nós estamos vivendo, ou seja, uma lei que atinge a todos, coisas que deveriam ser resolvidas localmente, através de algumas leis municipais, ou talvez de algumas decisões de comunidades, né, de bairros, associações dos moradores da rua X ou Y. Não, agora está sendo padronizado no país inteiro, e digo mais, no mundo inteiro está sendo padronizados condutas simples do dia a dia, né? Por exemplo, você não poder mais hoje, né, cantar uma mulher na rua porque isso é considerado assédio. Isso está no mundo inteiro. Isso não é só no Brasil. Não é só no Brasil. Então não é um movimento, vamos dizer assim, político nacional de leis. Não, é um movimento internacional de uma ideologia, né, ou de várias ideologias, cujo fim último é o esfacelamento das sociedades, né, para que os indivíduos sejam átomos aqui e ali na sociedade e sejam melhores dominados. No fundo é o globalismo, né, que está por trás de tudo isso, né? Mas aqui eu não quero ir tão longe assim. O MGTOW é uma solução para a crise contemporânea, da questão dessas leis misândricas, dessas leis que perseguem aos homens, pelo menos os homens normais, né? Porque o homem desconstruído, né, de certa forma ele está um pouco mais blindado, um pouco mais protegido do que o homem natural, né, que somos nós, né, pessoas comuns. Eu nem vou dizer conservador, eu vou dizer normal mesmo, né? Hoje qualquer homem aí, seja ele mais liberal, seja ele mais conservador, seja ele de direita ou de esquerda, ele está à mercê dessas leis, ele pode ser vítima dessas leis, dessas falsas acusações, inclusive, né, desses processos judiciais iníquos, né, desses procedimentos policiais iníquos também que existem, né, inquéritos, prisões ilegais, né, e aí depois chega lá na justiça, você acha que a justiça vai solucionar um vício formal dentro de um inquérito policial, dentro de uma prisão em flagrante ilegal. Na verdade, o judiciário é ainda pior que a polícia muitas vezes, né, e é absurdo, né, absurdo. Tanto as leis que estão positivas, que estão aprovadas, mas também a jurisprudência, que é o entendimento das leis, ela vem no sentido feminista absurdo, né? As leis no Brasil são extremamente discriminatórias contra nós homens nessa questão, né, de conflitos de interesses conjugais, né? Numa questão do divórcio, numa questão de separação de corpos, separação de bens, guardas de filhos, pensões alimentícias, né? E até também acusações de crimes aí como assédio, violência doméstica e tudo mais. As leis, elas são feministas, né? Elas escolhem a mulher porque sim,
Porque é mulher, então deve estar certo. Uma presunção de legitimidade, de inocência da mulher absurda e uma presunção de culpabilidade do homem absurda, né? Então é bem complicado essa situação aí. Eu não vou dar exemplos aqui, vocês devem saber, mas se vocês querem, eu posso trazer outro dia exemplos práticos. Se alguém ainda tem dúvida de que as leis favorecem as mulheres, coloque aí nos comentários que eu trago vídeos dando inúmeros exemplos. Mas eu acredito que a pessoa tendo um pingo de cérebro hoje em dia, tendo um pouquinho de honestidade só em seu coração, ela vai reconhecer que existe um privilégio tirânico, absurdo para as mulheres. E eu digo mais, essas leis elas favorecem as mulheres momentaneamente, mas assim como o nacionalismo para a maçonaria não era um fim, e sim um meio para atingir o que eles queriam, eu digo que o feminismo também não é um fim, porque quem criou o feminismo foi a maçonaria. Eu provei isso aqui no canal, tem um vídeo falando sobre isso. Maçonaria, mãe do feminismo. Há mais de um século atrás, quando nem existia a palavra feminismo ainda na sociedade, a maçonaria já escrevia em suas atas de reuniões elogiando esse movimento que eles tinham criado, que era o feminismo. Enfim, voltando. Essas leis, a meu ver, vão favorecer sim as mulheres assim na prática, vão favorecer muito, mas na verdade mesmo, no fundo elas não vão favorecer nem a mulher, nem o homem, nem as crianças, nem ninguém. Vão destruir a sociedade. Mas isso é assunto para outro vídeo. O que nós homens podemos fazer para pelo menos se defender de falsas acusações, de perder todo o seu patrimônio, de perder todos os seus bens, de perder a sua autoestima, de ser humilhado, de ser, enfim, né? O camarada casa, vai lá, se dedica, é um cara certinho, beleza? E aí de repente a mulher se diz que não está mais satisfeita, que aquilo ali não, ela se sente, sei lá, insegura, sei lá o que, inventa qualquer desculpa esfarrapada, beleza, cara, beleza, se separa. Que a meu ver já estaria errado, né? Porque o divórcio também foi algo criado pela maçonaria, mas numa sociedade hoje que aceita, então não vamos discutir isso aí nesse vídeo. Beleza, cara, tem o direito de se separar, vamos lá, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, beleza. E aí tem que dividir os bens, né? O que vocês conquistaram juntos tem que dividir, o que cada um já tinha, cada um fica com os seus bens. Isso na hipótese de casamento com separação total de bens. Se na hipótese de aceitação do contrato dito comunhão universal de bens, o camarada ou a mulher aceitou quando juntassem as trouxas, cada um unir o que tinha de patrimônio, beleza, é a chamada comunhão universal de bens. E aí mesmo o que o cara ou o que a mulher tinha antes do casamento, mesmo o que eles tinham antes, eles vão unir tudo e vão separar e vão dividir ao meio. Mas dividir ao meio, esse é o correto. Agora o que nós vemos? Na prática, na teoria e na prática também, né? Porque isso já está em algumas leis, né? A lei é teoria. Por exemplo, no projeto Minha Casa Minha Vida, na separação, a casa fica para a mulher. Mas por quê? Né? Não deveria ser meio a meio? É absurdo, né? Então os dois vão pagar, né? Muitas vezes o cara trabalha fora, ele vai pagar, mas a mulher dá a sua contribuição trabalhando em casa, ou seja lá o que, ou às vezes a mulher trabalha fora. Eu nunca vi caso de... Eu sei que tem, né? Mas são pouquíssimos casos, eu nunca vi na prática o caso de uma mulher que trabalha fora e o homem faz serviço doméstico. Eu nunca vi isso. Mas o contrário ainda existe, né? Então a gente sabe que em muitos casos o homem trabalha fora e a mulher trabalha em casa, né? Eu não tenho nenhuma discriminação, nenhum preconceito contra quem trabalha em casa. Eu não tenho dúvida alguma de que trabalhar em casa no serviço doméstico é tão árduo e às vezes até mais quanto trabalhar fora. Então não está em discussão isso aqui. Mas a discussão é o seguinte: os dois estão trabalhando para construir um patrimônio. Os dois estão pagando. Por que a casa tem que ficar com a mulher? Isso é uma discriminação total, né? Mas está na lei. Está na lei, não é nenhuma jurisprudência, uma interpretação, não sei o que, não. Está na lei. Beleza. Mas no Código Civil, que fala da separação conjugal, fala que tem que ser 50%, certo? Por que não cumprem essa lei? Né? Porque na prática, muitas vezes, e aí agora nós vamos partir para uma questão de uma crítica aí à mentalidade e o modus operandi da mulher muitas vezes. É uma crítica isolada, tá, pessoal? Não estou dizendo que as mulheres são golpistas, que elas não valem nada, não é isso. Geralmente, e eu tenho inúmeros exemplos, inúmeros casos, geralmente
na separação, com relação aos bens, a questão financeira, como que a pessoa vai ficar, geralmente o homem... Tem uns búfalos aqui, eles estão fazendo um barulho, às vezes, de vez em quando eu olho porque tenho medo de algum escapar aí e me atacar, porque 2 acabaram de escapar aqui e o camarada foi aqui com o cavalo atrás para tentar laçar eles. Mas voltando, galera, geralmente o homem ele tem muita empatia, geralmente, tá? Ele tem muita empatia com a mulher. Isso eu estou falando numa separação amigável, tá? Não estou falando de caso de traição e tal, que aí vai ficar um monte de mágoa, um monte de situação. Não estou falando disso. Estou falando assim, não dá mais, nossa vida está uma zona, vamos nos separar. Geralmente o homem ele se preocupa muito se a mulher vai ficar ou não desamparada. E na verdade, numa sociedade de hoje, a mulher não está mais desamparada. Isso aí é um pensamento já do século passado. A mulher hoje ela tem muito mais chance no mercado de trabalho e tudo mais, né? É claro que ela vai ter uma certa dificuldade, porque provavelmente ela vai ficar com a guarda dos filhos. E esse é um outro problema aí que a gente tem que discutir em outro vídeo também. Por que sempre a guarda dos filhos com a mulher? Beleza, no começo eu concordo, por causa da amamentação, né? Nos primeiros anos de vida. Mas depois eu não vejo muito sentido nessa preferência. Mas vamos lá. A manada de búfalos aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha que massa. Beleza? Voltando. Já a mulher, isso aqui é uma crítica. Mulheres, vocês que estão ouvindo, vocês podem mudar isso. Vocês podem se esforçar para tentar mudar isso, até em questão de influenciar outras mulheres a pensar dessa maneira. A mulher, ela geralmente não tem muita empatia com o homem na separação. Ela não tá nem aí se o cara vai ficar morando na rua, debaixo da ponte, se ele vai passar o maior perrengue financeiro. Ela tenta pegar tudo pra ela, né? Muitas vezes ela abre mão de uma coisa ou outra porque ela sabe que isso talvez leve um tempo aí numa batalha judicial desgastante, então ela até entra num acordo. Mas ela nunca, assim, não é, esse nunca é relativo, tá? Eu sei que tem casos aí isolados e tal, mas no geral, assim, vamos lá, esse nunca é só para dar ênfase, não quer dizer que não tem exceções. Ela nunca vai sair perdendo, ela pode sair empatando, 50-50, mas geralmente ela sai ganhando. E eu tenho inúmeros colegas, eu tenho inúmeros amigos meus de infância, tem inúmeros casos que aconteceram, inclusive na minha vida, em que o homem abre mão da sua parte, ou de parte da sua parte, vamos dizer. Então ele sai lá com 20%, 30%, 40%. E a mulher, até porque é difícil uma separação de bens, né? Porque às vezes é um patrimônio que é difícil de liquidar, como uma casa, um imóvel, né? Às vezes é um carro que às vezes demora um pouco para vender e tal. E é difícil colocar um valor assim exato, assim, né? Então às vezes um ou outro sempre sai perdendo, né? Geralmente, né, nessa de sair perdendo, é o homem que sai perdendo. Porque o homem pensa assim, ele não que ele não goste do patrimônio, não goste de ter seus bens, claro, todos gostam, todos gostamos, mas ele também se preocupa muito com a mulher, né? E o homem ele se sente muito culpado com o fim do relacionamento. Vocês já pararam para pensar? O homem ele se sente muito culpado com o fim do relacionamento. A mulher, e agora estou generalizando, eu sei que tem exceções, a mulher ela geralmente ela vai se sentir culpada, quando ela se der mal, depois do término. Claro, no começo todos os dois vão sofrer e tal, isso é óbvio, né? Existe o sentimento do ser humano, ninguém é de ferro. Então vai ter essa carência, vai ter esse sofrimento de ambas as partes. Não adianta vir contando história, porque eu sei como é que é, né? Beleza. Eu não estou falando disso. Eu estou falando posteriormente, 1 ano depois, sei lá, 8 meses depois, que a vida já voltou ao normal. A mulher ela tende a se arrepender do fim da relação. É como aquele bandido capturado, né? Ele comete lá, o psicopata, né? Ele comete... Não estou comparando a mulher com o psicopata, tá? Fazendo um exemplo. O exemplo da Christiane Richthofen, que matou os pais, né? Depois de muito tempo ela se disse que estava arrependida, né? O repórter perguntou: "Você está arrependida?" "Tô, porque eu estraguei minha vida", ela disse. Então olha só, ela não estava arrependida de coisa alguma, ela não estava arrependida de ter matado os pais. Ela estava arrependida porque ela foi descoberta e o mundo dela caiu, ela perdeu muito que ela tinha. Então na verdade isso não é um arrependimento, né?
Então eu vejo isso, infelizmente eu vejo assim, pode ser que eu esteja com uma visão torta, porque eu sou homem e tudo mais, não sei. Mas eu vejo assim, difícil, posso até mudar de opinião, estou aberto a mudanças aí, a gente sempre vai aprendendo, mas hoje eu penso assim, a mulher ela tende a se arrepender, não estou falando aquele arrependimento inicial ali que todo mundo tem, aquela fraqueza, estou falando meses depois ou até anos, ela tende a se arrepender quando ela vê que ela poderia estar bem melhor e ela está bem pior do que ela achava que estaria. O homem, eu vejo ele se arrepender muito assim no início e tal, mas eu não sei, cara. Eu falo muito por mim, assim, pelos meus amigos, pelas pessoas próximas de mim. Então é uma impressão do que eu estou passando aqui. Eu não vejo o homem se arrepender por ter perdi uma grande mulher, né? Vamos supor, eu tava com uma garota legal, não dei valor. Hoje eu vejo ela assim, pô, ela é uma pessoa legal, séria, boa para casar e tal, uma ótima pessoa, e eu não dei valor. Eu sinceramente eu não vejo isso dos homens, sabe? Por mais que eles digam, pô, aquela moça lá que eu namorava tempo atrás, terminei com ela, ela tá bem gata agora e tudo, mas tipo assim, eu não vejo deles assim um arrependimento nessa questão. Eu vejo assim uma certa admiração. Beleza, seguiu sua vida, se deu bem, que legal. Mas eu não vejo um ressentimento nesse sentido de, perdi aquela mulher. Eu não vejo isso no homem, sabe? Não vejo. Mas pode ter, claro. Mas eu não vejo isso. Que seria um arrependimento naqueles modos que eu falei. Porque eu não me dei tão bem, ou porque eu teria... É como se fosse assim, eu apostei no cavalo vermelho e o cavalo amarelo ganhou. Putz, eu deveria ter... Esse sentimento, entende? De perda, assim, no sentido de, pô, poderia ter me dado bem, né? Que na verdade, no fundo, é um sentimento até egoísta, né? Um sentimento meramente material. Podia estar bem do lado daquele cara ou do lado daquela mina lá, porque, afinal de contas, isso e aquilo, né? Eu não vejo muito isso no homem. Geralmente ele diz assim, por mais que a mulher seja uma mulher boa e tal, que ela seja legal, mas ele vê assim, a vida que eu tava vivendo não tava legal, era muita cobrança, era muito ciúme, e eu dei graças a Deus a melhor, eu ouço muito hoje eu vejo, galera, muito dos homens isso aqui, ó. Por mais que ele sofra ali inicialmente e tal, mas eu vejo da boca dos homens muito isso aqui. Preste atenção. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter me separado. Eu não estou falando isso para você que está casado, você que está namorando, se sentir seguro de se separar. Não estou falando isso. Estou dando uma constatação real do que eu ouço, tá? De coisas que eu fui tendo experiências na vida com amigos, com colegas, com pessoas próximas, e eu vejo isso, tá? Sendo bem honesto, bem sincero com vocês. Então, volta à pergunta inicial. O MGTOW é o caminho para a gente regular essa situação de discrepância, vamos dizer assim, no mercado dos relacionamentos? A meu ver é o caminho, mas não é o fim. No que é o caminho? A meu ver, por vários motivos que talvez a mulher não tenha culpa, não estou dizendo que a culpa é delas, mas a mulher moderna, ela é sim muito narcisista e ela é muito hipergâmica. Então a hipergamia da mulher está nas alturas, está nas galáxias. Então, para baixar um pouco essa hipergamia, para baixar um pouco esse narcisismo feminino, eu vejo sim como o MGTOW uma solução. Nem tanto para combater, mas para diminuir o efeito maléfico que os homens chamados gados, né? Eu não gosto muito de usar esses termos de rótulo e tal. Que os homens chamados gados, eu estou falando assim para vocês entenderem, aqueles bajuladores de mulheres, manginas, né? Que são aos milhares e são a maioria. Esses caras, eles são um dos grandes, claro, não foram eles que engendraram isso, mas eles são um dos grandes culpados dessa hipergamia exacerbada na mulher. Porque a galera fica lá na rede social bajulando a mulher posta a foto do pé e os camaradas já caem em cima, e elogio de todo tipo e não sei o que. Mesmo quando as mulheres fazem atitudes erradas, reprováveis, eles vão lá e batem palma e tal. Então isso aí é uma gadice sem tamanho, tá? Isso aí tá errado, O que é certo, o que é errado. Quando uma pessoa faz uma atitude publicamente, faz questão que aquela atitude
seja vista publicamente, publica em redes sociais, escreve, posta. Quando uma pessoa faz uma atitude pública errada, ela deve sim... Aqui eu levei um susto agora, achei que era alguém atrás de mim e era o búfalo ali, caminhando. Quando a pessoa faz uma atitude errada, pública, ela deve ser criticada. Eu não digo lá na vida privada, cada um tem sua vida, cada um cuida da sua vida. Mas quando a pessoa faz questão de vir a público e mostrar uma atitude errada, ela deve sim ser criticada. Se ela não for criticada, pelo menos ela não seja elogiada. E é isso que o gado tem feito ultimamente com as mulheres. Mesmo quando as mulheres vão lá, sei lá, trai o marido, trai o namorado, e daí justifica dizendo que ele não deu atenção, não deu o creme que ela queria, comprou a roupa que ela queria, não levou ela para o lugar que ela queria. Logo, ele merece levar chifre sim e tal. E aí a galera ainda vem e aplaude. Tá crescendo. Aí você vai dizer, mas aonde que você vê isso? Em várias mídias sociais. Mesmo que isso seja uma simulação, mesmo que isso seja um videozinho fake, só dizendo que na hipótese disso acontecer, ele mereceria. Isso tá errado. Entendendo? Assim como o cara, quando o cara faz uma atitude errada, ele também deve ser criticado, tanto pelas mulheres quanto pelos homens. Então, o que é certo, o que é errado. Senão nós vamos chegar ao cúmulo do absurdo de dizer que a pessoa que faz a coisa certa, ela está errada, e quem faz a coisa errada está certa, né? Nós já estamos quase vivendo isso. Então, para solucionar esse problema, ou pelo menos para minimizar esse problema, desse ego inflado feminino, eu acho sim que o MGTOW é um meio. Mas com algumas ressalvas, eu estava dizendo. Desculpa esse vídeo ficar longo, mas a análise é mais profunda, é mais teórica e mais profunda. Quais são as ressalvas? Eu não concordo com o dizer, né, com as frases de alguns MGTOWs, com as sentenças ou proposições de alguns MGTOWs, que eles dizem assim, que o casamento é uma invenção. Isso eu não concordo. O casamento é algo da lei natural, sempre existiu desde que o mundo é mundo. Né? Eu não concordo com a teoria evolucionista e de Marx, que dizia que o homem vivia em espécie de tribo, que as mulheres eram de todos e tal. Bom, eu não concordo com o evolucionismo não está provado. E mesmo que tivesse provado, ninguém demonstrou que a sociedade humana vivia assim nessa época, né? Beleza. Né? Mesmo que você seja um evolucionista, mesmo que você concorde com a evolução, você há de concordar comigo que não tem como saber se o ser humano lá nos primórdios vivia como os animais vivem, né? Copulando aí com qualquer uma e a cada momento, né? E foi o Marx que criou essa teoria, né? E ele bebeu da fonte de outros filósofos, e aí dizia que por causa da propriedade privada que surgiu a família e tal, né? Enfim, que a família não era nada mais do que uma construção social. Isso é absurdo. Eu rechaço totalmente essa ideia. Ela é uma ideia pagã, ela é uma ideia anticristã. Eu rechaço totalmente, e ela não é verdadeira, além de tudo, né? Vamos lá. A outra coisa que eu não concordo, então vamos dizer assim, tinha que lapidar o tal dos MGTOW, né? A Red Pill. Tinha que dar uma lapidada. Pegar o que é bom, tirar o que é ruim para fora. E o que é ruim tem que ser extirpado com força e com firmeza. Hoje eu vejo que esse movimento aqui no Brasil, ele está mudando, sim. No começo veio muito americanizado, porque é muito radical e tal. Não, hoje eu vejo que ele está mudando sim, está achando o seu caminho, né? Beleza, outra coisa que eu não concordo, nenhuma mulher presta, nenhuma mulher... Cara, tem inúmeros exemplos de mulheres que são total contra isso. Mas elas vão se beneficiar das leis. Velho, é inexigibilidade de conduta diversa. Você não pode exigir o inexigível da pessoa. É claro que uma pessoa sempre vai procurar defender os seus ideais. Seus ideais não, os seus direitos, é claro. Se você bate no trânsito, no carro de alguém, num Audi, sei lá, um carro caro lá, e o cara vem dizer, se fosse levar na justiça isso aqui, colocar as peças originais, ia custar, sei lá, 15 mil reais o conserto, né? Daí você diz assim, mas não tem... Você vai buscar um interesse teu, faz um conserto aqui, coloca uma pecinha não original ali, e deixa lá, sei lá, por 10 mil. Se você tivesse a oportunidade de fazer essa negociação, você não vai buscar? Só se você for burro idiota mesmo, ou se você tiver muita grana para gastar, e você vai dizer, não, faço questão de pagar o conserto do mais caro e tal e tal. Não, então você vai buscar, né? E aí vocês vão chegar a um meio termo, um acordo. Então, nesse sentido, a gente sempre procura o nosso melhor caminho. E as leis estão aí, né? As leis estão aí, claro que existem limites para isso, né? Então eu acho sim que as mulheres não deveriam usar essas leis misândricas aí
para ferrar os homens e para se beneficiar, mas também você não vai querer também que a pessoa abra mão de todos os seus direitos assim e tudo mais, né? Então, para dar provas de amor ou de virtude, né? Então, porque os homens também não fazem assim, né? A gente, entre nós mesmo, homens, quando um pode aumentar um pouquinho mais o preço do seu produto, ele aumenta e tal, né? Tudo dentro de um limite, né? Eu acho que é legal. Então, considerando esse sistema, considerando isso que eu falei, existem sim muitas mulheres boas, bem intencionadas, que se colocam no lugar dos homens. E podem ser a minoria, não sei. Mas eu tenho a impressão que é a minoria mesmo. Principalmente as mulheres que já estão se conscientizando sobre essa questão, esse movimento dos homens, elas estão vendo que está tendo uma reação. E exatamente nesse sentido que eu acho que o MGTOW ele pode ser um caminho. Porque não pense você, homem que está aí do outro lado, que as mulheres elas não estão preocupadas com esse movimento, vou chamar de movimento, tá? Esse movimento MGTOW, elas estão preocupadíssimas. É só você ir nas redes sociais e ver os comentários dela. Elas estão extremamente preocupadas, porque apesar de elas não quererem baixar, vamos dizer assim, o seu nível de exigência de homens, elas estão muito preocupadas, porque realmente se esse movimento se alastra, se ele ganha corpo, ninguém mais segura. E aí vai ficar muito mais difícil para as mulheres, vai ficar mais difícil do que era há 50, 40 anos atrás, mas você pode ter certeza disso, você pode ter certeza. Agora, uma coisa que eu acho que nunca vai acontecer é que vai acabar os relacionamentos, porque o homem precisa, ele tem essa tendência, eu não estou dizendo que o homem não consegue viver sem mulher, tá? O homem, ele precisa na sua natureza de uma companhia feminina, e a mulher precisa da sua natureza de uma companhia masculina. Dá para viver sem? Dá, olha os padres aí, ó, 2000 anos, monges vivendo sem mulher, vivem muito bem. Agora, eles têm a tendência, eles têm dentro deles então é muito difícil. Como a maioria de nós não consegue superar grandes desafios, claro, sempre vai existir relacionamentos. Então, o MGTOW como um meio para refrear essa hipergamia, eu acho legal. Agora, como um fim, querer que toda a sociedade, que o casamento acabe, que ninguém mais se relacione e tal, isso vai vir uma tecnologia e vai suprir isso aí, vai ser extremamente mais danoso ainda, que eu acho que a galera já está planejando algo nesse sentido aí, né? De reprodução sem sexo e tudo mais, né? Isso aí, a meu ver, vai rebaixar ainda mais o ser humano, mais do que já está rebaixado. Isso seria extremamente danoso para a nossa sociedade. Beleza, galera? Desculpa, o vídeo ficou meio longo, deixa aí nos comentários. Em outros dias eu vou me aprofundar mais nesse assunto com situações mais práticas. Hoje foi um apanhado teórico aqui, mas sim, o movimento MGTOW apoiado com ressalvas, tá? Apoiado com ressalvas, corrigindo os erros, né? Mulheres, vocês têm que rever as suas atitudes. Vocês que não concordam com essas atitudes aí misândricas que estão acontecendo, muitas mulheres se solidarizam com a nossa reclamação. Então vocês provem que vocês estão realmente preocupadas com a sociedade, com vocês e conosco, e se oponham a esse movimento. Porque uma voz feminina discordando disso tem muito mais força do que 10 ou 20 vozes masculinas. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.